Olá, turma. Eu sou o professor Sami, professor de Física, e trago hoje para vocês a nossa aula de número 3 sobre a ondulatória. Então, lembre-se que em nossa primeira aula eu fiz uma introdução do que vinha a ser a ondulatória. Em nossa segunda aula, eu falei sobre a classificação das ondas quanto à sua natureza e classifiquei essas ondas em nossa aula 2 em ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. Hoje eu irei trazer na nossa terceira aula sobre ondulatória a classificação das ondas, porém essa classificação quanto à sua propagação, ou seja, quanto à propagação de uma onda. Então veja, quanto à propagação de uma onda, as ondas podem ser classificadas de duas formas: em ondas longitudinais e ondas transversais. Então, quanto à propagação de uma onda, elas podem ser classificadas de duas formas, né? Como ondas longitudinais e como ondas transversais. Então, vamos estudar cada classificação dessa para que vocês não fiquem com dúvidas. Então, observe. As ondas longitudinais são as ondas que apresentam o movimento de vibração. Observe essa palavra, vibração. É o movimento de vibração dessa onda, tá? Paralelo ao movimento de propagação. Então, em uma onda longitudinal, o que vai ocorrer? A vibração dessa onda será paralela à propagação dessa onda. Quando eu falo em paralelo, pessoal, eu estou falando isso aqui, olha. Essas duas canetas estão em paralelas, uma à outra, tá? Então, as ondas longitudinais, elas terão essas características. A vibração dela será paralela à movimentação de propagação dessa onda. Veja um exemplo. Observe as ondas sonoras. Digamos que eu tenho uma caixa de som, tá? Aqui é uma caixa de som. E essa caixa de som está emitindo o som no meio gasoso aqui, tá? Observe que as ondas sonoras, elas vão vibrar numa direção que nós chamamos de horizontal, que está vibrando na horizontal. E a movimentação de propagação dessa onda, professor, também será na horizontal. Ou seja, o movimento de vibração dessa onda será paralelo ao movimento de propagação. Então, essa onda sonora, ela está vibrando em minha horizontal, está se propagando também na horizontal. Observe aqui, eu tenho a minha vibração na horizontal e também tenho a minha propagação na horizontal. Então, é por isso que nós dizemos que as ondas longitudinais, tá, apresentam um movimento de vibração paralelo ao movimento de propagação. Observe outro exemplo aqui. Digamos que eu tenho uma mola e nessa mola eu faço um certo movimento. Um movimento, tá, como se eu estivesse pegando essa mola e fazendo esse movimento na horizontal, tá? A mola está encolhendo e esticando, tá? Observe que a vibração dessa mola, ela vai estar na direção horizontal, ela está vibrando nessa horizontal, tá? Então, nós temos uma vibração na horizontal. E a propagação dessa onda?
na mola, professor? Ela também se dá na horizontal. Observe que quando eu faço esse movimento, tá, a mola também está se propagando na horizontal, na movimentação horizontal. Tá? Então é por isso que nós dizemos também que nessa mola nós temos uma onda classificada como onda longitudinal, cujo movimento de vibração será paralelo ao movimento de propagação. Tudo jóia? Tá? Além das ondas longitudinais, nós podemos classificar também as ondas quanto à sua propagação em ondas transversais. Mas o que são essas ondas transversais? As ondas transversais são ondas que apresentam movimentação, movimento de vibração, só que agora esse movimento de vibração vai ser perpendicular ao movimento de propagação. Então, observe que quando eu falei das ondas longitudinais, eu falei que a vibração dessa onda era paralela à movimentação, à propagação dessa onda. Nas ondas transversais, enquanto a vibração ela se dá na direção vertical, ou seja, de cima para baixo, de baixo para cima, a propagação dessa onda ela será horizontal, ou seja, deitadinha. Tá legal? Então é por isso que eu digo a vibração é perpendicular à propagação. Sabe o que seria perpendicular? Perpendicular quer dizer que a vibração e a propagação elas formam um ângulo de 90 graus. Tá? Então a minha vibração estará na vertical e a propagação dessa onda estará na horizontal. Daí, as ondas transversais, a vibração ser perpendicular à propagação. Veja um exemplo. As ondas eletromagnéticas em geral, todas elas são ondas transversais. Mas eu trouxe um exemplo de uma onda eletromagnética aqui para vocês. As ondas luminosas. Nas ondas luminosas, observe que a onda ela está vibrando na vertical, tá? Observe que essa vibração ela se dá na vertical, porém a propagação dessa onda ela está se dando na horizontal, ou seja, a vibração e a propagação estão formando um ângulo de 90 graus. Então, toda vez que a vibração for perpendicular à propagação, nós classificamos essa onda como ondas transversais. Exemplos de ondas transversais, novamente, todas as ondas eletromagnéticas. Trouxe apenas uma aqui para vocês, tá? As ondas luminosas. Observe também a onda nessa mola aqui, olha. A vibração está se dando na vertical e a propagação está se dando na horizontal, característica de uma onda transversais. Mas além das ondas longitudinais, das transversais, nós temos as ondas mistas. E essas ondas mistas são ondas longitudinais e transversais ao mesmo tempo. Como assim, Sami? Como o próprio nome diz, mista, ela é um pouco longitudinal e um pouco transversal. Onde você pode encontrar esse tipo de onda? Nas ondas no mar, tá? Então, essa foi a classificação das ondas quanto à sua propagação.